Você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Tudo começou com Mike M., em 1994. O jovem de 17 anos era conhecido em sua comunidade pelo apelido Mike das Mustangs. Mike foi um adolescente alegre e tinha habilidades mecânicas, o que lhe permitia ajudar outros amigos. Seu legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang 1968. O garoto dedicou-se muito ao serviço, reconstruiu e pintou o carro da cor amarela. Mas ele sofria de um mal escondido e não encontrou palavras para pedir ajuda. Acabou por tirar a própria vida em um ato desesperado. Seu pedido de ajuda, infelizmente, veio tarde demais. Impactados, a família e os amigos uniram-se para espalhar palavras de ajuda pela comunidade. Escreveram pequenos bilhetes com uma simples mensagem. Este cartão carrega a mensagem que existem pessoas que se importam e podem ajudar. Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda, entregue este cartão para um terapeuta, médico, professor, amigo ou parente e diga: "Eu preciso de ajuda". Os bilhetes foram enviados e em apenas 3 semanas tiveram notícias de que alguém havia pedido ajuda por causa do cartão. Desde então, a fita amarela é reconhecida por criar consciência sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, o mês de setembro foi escolhido para incentivar estas campanhas, junto com o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Mike tirou a própria vida, assim como uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Olá a todos e todas que nos assistem. Meu nome é Kátia Queiroz, eu sou psicóloga e estou coordenadora do Centro de Saúde, que é mais conhecido como a UASF, a Unidade de Apoio à Saúde da Família, aqui no município de Sabinópolis. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco para vocês sobre um tema, tão relevante, tão importante, levando informação a toda a nossa população, que é sobre a campanha do Setembro Amarelo, destinado à prevenção ao suicídio. E neste vídeo, serão abordados os tópicos mais relevantes sobre esse tema, como a origem da campanha, os fatores que impactam no comportamento suicida, os sinais emitidos pelas pessoas que estão em sofrimento, a prevenção, a pós-venção, os mitos sobre o tema, onde procurar ajuda. E para abordar este tema, contamos com a presença de um grupo de psicólogas, a cara colega de trabalho, a Darlene de Paula, que é a psicóloga que realiza os atendimentos clínicos na rede pública do município, as nossas convidadas, a Carla Miranda, que é a nossa estagiária de psicologia, e a minha nobre colega de faculdade, a Luciene de Almeida. Sobre a prevenção, a Organização Mundial da Saúde nos traz um dado bastante relevante, que 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Esse dado nos indica que a prevenção é o caminho, que precisamos ter mais foco na prevenção, possibilitando mais ajuda, atenção mais adequada às pessoas que estejam passando por uma situação difícil na vida. Olá a todos e a todas! Quando nós falamos da campanha do Setembro Amarelo, 2 perguntas são recorrentes. A primeira delas refere-se à escolha do mês de setembro para a campanha, e a segunda refere-se à cor amarela para representar a campanha de prevenção ao suicídio. Bom, o mês de setembro ele foi escolhido porque no dia 10 deste mês é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Essa data ela foi instituída pela Associação Internacional para a Prevenção ao Suicídio, a IASP, e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Considerando então a importância dessa data, o mês de setembro foi escolhido para a realização da campanha do Setembro Amarelo. A história da cor amarela, ela começa lá nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Colorado, em 1994, quando um jovem de 17 anos, chamado Mike M., suicidou dentro do seu carro, um Mustang 68, que ele havia reformado e escolhido a cor amarela para pintá-lo. Segundo os amigos mais próximos de Mike,
O carro era o passatempo preferido dele e ele dedicava muito tempo cuidando deste carro. E na ocasião do funeral, esses amigos então resolveram, né, fazer cartões, uma cesta com cartões e fitas amarelas, onde havia a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda, né? O Mike estava passando por um momento difícil e ele não conseguiu falar sobre isso com ninguém e acabou suicidando. Então, os amigos, numa tentativa de ajudar, né, outras pessoas, fizeram essa cesta com esses cartões. E essa ação acabou não se limitando somente ao funeral do Mike, né? Essa ação acabou se expandindo, ganhando notoriedade em todo o país, e a partir de então, as fitas amarelas passaram a ser consideradas o símbolo de programas que incentivam as pessoas que pensam em suicídio buscar ajuda. Daí então a origem do Setembro Amarelo, que aqui no Brasil é uma campanha que teve início em 2015, através de uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, e que visa sensibilizar e alertar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Então, é uma campanha que justifica-se porque ela coloca em pauta a importância de conhecer as estratégias de prevenção ao suicídio. Bom, mas para isso deve haver um esforço abrangente dos múltiplos setores da sociedade, que inclui a área da saúde, a área da educação, da economia, da justiça, da comunicação. Porque o foco dessa campanha é oferecer informações corretas e adequadas que possam preparar a população para identificar precocemente os sinais de risco ao suicídio e oferecer a ajuda para quem está naquela situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, a gente trabalha com a seguinte diretriz, então. O primeiro passo é conhecer, né, os fatores de risco do suicídio, para a partir daí sermos capazes de identificar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ao suicídio, pessoas que estão em situação de risco. Posteriormente, oferecer acolhimento, acolher através de uma escuta cuidadosa, de uma escuta criteriosa e principalmente empática. E, finalmente, encaminhar essa pessoa para que ela receba a assistência adequada naquele momento. Bom, a campanha do Setembro Amarelo recentemente ganhou um reforço com a Lei Federal 13.819. Essa lei institui a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio e prevê, né, estratégias de prevenção ao suicídio e ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, numa ação integrada, né, de cooperação mútua, que vai incluir a sociedade civil e instituições privadas. E aí a gente precisa pensar sobre a relevância dessa campanha, né? Por que é tão importante a campanha Setembro Amarelo? E para falar da relevância, nós precisamos falar de alguns dados. O primeiro deles diz respeito à saúde mental, né? Embora alguns transtornos mentais estejam fortemente associados ao suicídio, nós sabemos que é o sofrimento, é o sentimento de desamparo, de angústia, de falta de esperança que leva ao comportamento suicida. Então, a gente precisa conhecer bem o contexto, né? Os fatores que envolvem o comportamento suicida. E aí, dentro desses dados, a gente precisa também falar de números, né? Números que são relevantes. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela fala em 800 mil mortes por ano pelo suicídio. Isso é um dado muito importante. E se a gente trouxer para a nossa realidade, né, aqui no Brasil, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele fala
no número de 32 brasileiros mortos por dia através do suicídio. Isso é também um número muito significativo. Um outro dado importante que a OMS nos oferece é que para cada suicídio completo, há pelo menos 20 tentativas, né? Então, enquanto alguém está realmente consumando um suicídio, outras 20 tentativas estão ocorrendo. E um dado extremamente importante diz respeito à população jovem, né? Segundo a OMS, o suicídio é a segunda principal causa de morte na população jovem, na faixa etária entre 15 e 29 anos. Há uma taxa de prevalência muito alta, principalmente na adolescência, comparado com as outras fases da vida. Então, esses são dados significativos, né, que justificam e falam por si só, né, sobre a relevância da campanha Setembro Amarelo. Por que algumas pessoas cometem suicídio ou apresentam comportamento suicida, ao passo que outras pessoas que que possam estar passando por situações semelhantes, não se precipitam ao ato suicida nem apresentam tais comportamentos? Quais são os fatores que influenciam na ocorrência do suicídio e quais são os seus fatores de risco? Sabemos que o suicídio ele é um fenômeno complexo e multifatorial. Ele não é causado apenas por um único evento isolado, mas sim pela interação de fatores associados à história de vida do sujeito, a fatores emocionais, psiquiátricos e a fatores socioculturais. Quando estamos falando dos fatores relacionados à história de vida do sujeito, estamos falando de pessoas que vivenciam ou vivenciaram, principalmente na época da infância, situações de abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, violências diversas ou negligências, desencadeando aí a ocorrência de um sofrimento psíquico grave. Quando estamos falando dos fatores emocionais e psiquiátricos, estamos falando da existência de um transtorno, de pelo menos um transtorno mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio encontramos pelo menos um transtorno mental diagnosticável, sendo a maior incidência nos casos de depressão, de transtornos de personalidade, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo ou ao abuso de drogas. Quando estamos falando dos fatores socioculturais, estamos falando da dificuldade de acesso a uma rede de apoio, a uma rede de segurança, a rede de serviço, a existência de preconceitos que permeiam o campo dos transtornos mentais, que levam muitas vezes as pessoas a se retraírem, não falarem dos seus problemas, do seu sofrimento e a não buscarem um tratamento adequado. Estamos falando também de possíveis crises, crises econômicas que levam as pessoas a não terem acesso às necessidades básicas de sobrevivência, levando também, aumentando aí o nível de sofrimento psíquico. Aquele evento único e recente que antecedeu o ato suicida e que para muitos é considerado como a causa do suicídio, como por exemplo a ruptura de um relacionamento amoroso, a perca de um emprego ou a morte de um ente querido, este evento é na verdade um evento precipitador, capaz de desencadear um sofrimento intenso e trazer à tona como um gatilho uma série de situações traumáticas e de sofrimento e de dor anterior a esse evento, potencializando o evento atual muito intenso e insuportável, levando muitas vezes as pessoas a se precipitarem no ato suicida, não por querer realmente morrer, mas como uma forma de se livrar desse sofrimento que se tornou insuportável.
Antes da pessoa cometer um suicídio, ela passa por um longo período de ideação suicida, comportamento de automutilação, planejamento e tentativas, apresentando sinais, falas e comportamentos. Sinais como tristeza profunda, sentimentos de desamparo, de desespero, de desesperança, sentimentos de perca de sentido da vida, de menos-valia, algumas falas como dormir para sempre, falas de querer ir embora e nunca mais voltar, de querer sumir. Algumas pessoas às vezes nem chegam a apresentar na frente de outras pessoas esse sentimento profundo de tristeza, mas em algumas falas ou em alguns comportamentos, às vezes em tons de brincadeira, trazem esses indícios que essa pessoa está em um grau de sofrimento. Tais falas e comportamentos, mesmo feitos em tons de brincadeira, eles devem ser considerados sérios, né? E levados em consideração. Saber identificar, né, os fatores de risco, os fatores que influenciam, né, o comportamento suicida e o suicídio, e assim como também aprender a ver, a ouvir e acolher, né, esses sinais, ele é crucial para ajudar, né, na prevenção do suicídio. Então, né, vamos começar a aprender a acolher o sofrimento do outro com mais empatia e, quem sabe, né, ajudar essa pessoa a buscar um tratamento mais eficaz, um tratamento adequado, para que ela não chegue a um desfecho trágico, né, que é a morte pelo suicídio. Sobre a prevenção, a Organização Mundial da Saúde nos traz um dado bastante relevante, que 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Esse dado nos indica que a prevenção é o caminho, que precisamos ter mais foco na prevenção, possibilitando mais ajuda, atenção mais adequada às pessoas que estejam passando por uma situação difícil na vida. E ainda sobre a prevenção, é importante nós darmos destaque aos fatores protetivos, né, que vão agir como uma barreira protetora que impeçam que a pessoa chegue até o suicídio, né? Como falar abertamente sobre o suicídio, isso aqui que nós estamos falando, né? Falar sobre o suicídio abertamente, se sentir acolhido, pertencente a uma família, ter o sentimento de pertença a uma comunidade, né? Ter hábitos saudáveis como manter uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, tentar manter uma boa relação, né? Com os amigos, com familiares, com pessoas da sua comunidade, saber lidar também com as frustrações da vida, né? Com os nãos que nós costumamos receber nas nossas vidas. E aí, quando a pessoa não estiver, né, não souber lidar com essas situações, aí talvez é o momento de se pensar em iniciar uma terapia, de procurar uma ajuda especializada de um psicólogo, né, para auxiliar a saber lidar com essas questões da vida, né, que isso é comum a todos nós, né? Pedir ajuda é um fator protetivo também e ter acesso aos serviços de saúde. E quando nos deparamos com a pessoa passando por uma situação difícil, né, é interessante que nós saibamos o que fazer e também o que não fazer, como, né, ter falas que imprimam julgamento, que podem ainda mais piorar a situação daquela pessoa, né? Falas do tipo, você é fraco, você é covarde, deixa de frescura, deixa de mimimi, chega desse drama, nossa, você é tão bonita, você tem tudo que você quer, que você poderia ter, você não dá valor às coisas que você tem, isso é falta de Deus na sua vida. Vamos parar com isso,
Então, assim, essas falas, elas podem causar um efeito contrário, da pessoa se sentir ainda mais inadequada, inapropriada, né? E aí a pessoa começa a pensar que é melhor ela morta do que ela viva, né? Outro tipo de abordagem que deve ser evitada é tratar os transtornos mentais, a depressão, como frescura, não validar a dor da pessoa, né? A sociedade em geral pensa que a saúde mental ela melhora quando a pessoa quer, que é só ter força de vontade que ela vai superar aquela questão. E não é, a gente sabe que não é bem assim, né? Que hoje em dia, se você vê alguém com a perna quebrada, ninguém vai falar: levanta dessa cama, sai andando, melhora lá, melhora logo. Ninguém fala isso, né? Então a sociedade, as famílias precisam entender que a depressão, ela é muitas vezes incapacitante, né? Que é uma doença, não é uma frescura. Que as pessoas que têm depressão, muitas vezes elas não têm energia sequer para tomar um banho, né? Que não é frescura mesmo. E que o suicídio tem relação estreita com uma dor psíquica, né? Com essas situações difíceis, às vezes, que a pessoa está passando pela vida. E o que fazer, né? Se aproxime dessa pessoa, né? Demonstre que você se importa com ela, deixe que ela fale sobre o que está lhe incomodando. É preciso criar um clima de acolhimento para que essa pessoa possa elaborar e falar sobre tudo que ela está pensando, tudo que ela está passando, né? É preciso atentar também aos adolescentes, né? Que às vezes se isolam, que sentem falta dos familiares, que estão tendo hoje em dia muito contato virtual e pouco contato humano, principalmente agora devido à pandemia, isso se intensificou muito, né? E eu acredito que a melhor ajuda que a pessoa que está pensando em suicídio, que está falando em suicídio, é achar bons ouvidos, né? Que não julgue, que não critiquem, né? Dois bons ouvidos, dois olhos atentos e uma boca. Mas essa pessoa, ela vai precisar de uma ajuda efetiva, né? Acompanhe essa pessoa para agendar uma consulta. Se precisar de ir até a farmácia comprar medicação, vá, acompanhe, né? E não vire as costas falando, se cuida, promete para mim que você vai cuidar, vai se cuidar. Isso não ajuda muito, né? Porque às vezes a pessoa não tem energia para procurar ajuda, ela precisa às vezes de uma rede de apoio, né? E alguém da família, da comunidade, pode ser essa rede de apoio. Então essa pessoa ela vai precisar de uma ajuda prática, de uma ajuda real para ela superar essa situação. Provavelmente você já disse ou já ouviu alguma dessas frases. As pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção. Isso é um mito. As pessoas sofrem e sofrem muito, e toda e qualquer tentativa de suicídio deve ser levada a sério. Outra frase. O suicídio acontece sem aviso. Isso é falso. Apesar de parecer um comportamento impulsivo, muitas pessoas pensam em suicídio constantemente. E muitos suicidas, eles comunicam seu sofrimento a outras pessoas. O suicídio só acontece com os outros. Isso é um mito. O suicídio ele pode acontecer com qualquer pessoa que esteja em um alto grau de sofrimento psíquico. Isso independe de raça, classe social, religião. E por último, uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez não voltará a tentar. Isso é um mito, porque na verdade as tentativas de suicídio indicam que o suicídio ele pode realmente acontecer. Outro canal de comunicação é o Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, que são especialistas que trabalham na prevenção e pós-venção do suicídio e no processo de luto.
Esse instituto está localizado no estado de São Paulo, mas pelo site www.vitaleri.com.br você vai encontrar possibilidade de atendimento psicológico, treinamento, cursos, palestras, materiais informativos, porque eles têm como missão a prevenção e pós-venção do suicídio por meio de divulgação, conscientização, ensino e pesquisa. Eu também não posso deixar de falar do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o maior sistema de saúde pública do mundo, que proporciona acesso integral, gratuito e universal a todos os brasileiros ou não que estiverem em território nacional. Então, além dos serviços de baixa, média e alta flexibilidade, o SUS ele também atua na vigilância epidemiológica e sanitária, na atenção hospitalar, serviço de urgência e emergência, distribuição gratuita de medicamentos e também na pesquisa na área da saúde. Então, é através do SUS que você pode ser atendido na Unidade de Apoio à Saúde da Família, que é o UASF, localizado no nosso município. E por fim, não menos importante, a nossa rede de apoio, que são os familiares, amigos, professores, colegas de trabalho, os conhecidos. E por fim, não menos importante, a rede de apoio, que são os familiares, amigos, colegas. Ao menor sinal de sofrimento psíquico, procure ajuda. E para finalizarmos esse nosso trabalho, eu gostaria de fazer uma chamada para você que está nos assistindo e precisa de ajuda, procure ajuda. Procure uma rede de apoio, Não tenham medo de falar sobre o suicídio, porque falar sobre o assunto sempre é a melhor saída. E que o objetivo desse trabalho foi de levar a informação à população e que com ele nós possamos alcançar muitas pessoas e resgatar vidas. Eu quero agradecer aqui a contribuição das nossas convidadas e agradecer a todos pela atenção. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço muito mais.